O Espírito Santo, ele é Deus ou uma força impessoal, uma energia positiva, uma influência sobre a vida das pessoas? A Bíblia registra algum atributo divino do Espírito Santo? Quais os principais símbolos registrados nas Escrituras do Espírito Santo? São assuntos como esse que nós iremos estudar na nossa 8ª aula desse primeiro trimestre de 2026. Eu espero que até aqui você tenha conseguido aí compreender a palavra de Deus, você que tem acompanhado o nosso canal. Se você é novo por aqui, então você pode voltar aí nas playlists, anteriores, nos vídeos anteriores e acessar aí todo o nosso conteúdo de ensino, de estudo, outros vídeos sobre outros temas também, para que você possa conhecer um pouquinho mais o nosso canal. Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Renato Bromoschenk, eu sou pastor auxiliar aqui na Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Eunápolis e para mim é sempre uma honra ter você por aqui. Eu gostaria de te pedir para, antes de começarmos essa aula, você deixar aqui um comentário, uma opinião, o que você está achando dos nossos estudos, o que a gente pode melhorar, aquilo que você não conseguiu compreender na aula anterior ou nessa aula de hoje, você vai lá, registra seu comentário, sua opinião, porque é muito importante quando você interage para que você possa ajudar o nosso vídeo a crescer aqui nas redes sociais. Então, chega para cá, dá aquele joinha, faz a sua inscrição e ativa o sininho para que você possa receber em primeira mão. E é muito importante que você dê o joinha porque o YouTube entende que você está gostando desse conteúdo e ele recomenda para mais pessoas, ele mostra para mais pessoas. Às vezes a gente tem um número muito baixo de curtidas em relação às visualizações. Às vezes as pessoas até assistem o vídeo todo, gosta do conteúdo e até comenta com a gente, mas às vezes esquece de dar aquele joinha. Então, dá esse joinha para você ajudar o nosso canal a crescer e a gente alcançar mais pessoas aqui no YouTube. Dito isso, vamos adentrar a nossa aula de hoje, pois nós estamos falando hoje sobre a lição de número 8, que está com o tema sobre o Deus Espírito Santo. Então veja que agora, nesse momento, a gente muda o tema um pouquinho e vamos passar a tratar nas próximas aulas sobre o Deus Espírito Santo. Nós já tratamos até aqui nas primeiras aulas, foi uma aula introdutória falando sobre a Trindade. Da segunda aula em diante, nós falamos um pouquinho sobre o Deus Pai. Depois nós passamos a falar sobre o Deus Filho. E agora nós vamos adentrar um pouquinho falando sobre o Deus Espírito Santo. E por último, a última lição volta a fechar de novo falando sobre a Trindade. Observe bem que você não pode perder o tema de vista, o tema do trimestre, que é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. E por que você não pode perder o tema do trimestre de vista? Essa revista é uma revista muito complexa, uma doutrina que, vou dizer a você, confesso a você, realmente é de uma complexidade, tem que ter uma atenção, tem que estudar, tem que mergulhar nos assuntos. Não é fácil assim, mamãozinho com açúcar, como diz alguns, para compreender. Então requer um pouco de estudo, de atenção, de ler um pouco mais, de se dedicar para que você possa passar para o aluno. E aí, se você perde de vista o tema do trimestre, você acaba em um dos temas de cada lição, de cada domingo, perdendo o foco do que é o trimestre e acaba se aprofundando em alguma coisa que depois você vai ter que consertar ou você está desfazendo o que você já deu na aula anterior. Então veja que são 3 pessoas, mas não são 3 deuses, não são um subordinado ao outro, inferior ao outro. A subordinação, ela é chamada de subordinação econômica, voluntária, e não de uma hierarquia humana, nessa ideia de que um é menor ou inferior ao outro. Cada um tem o seu papel. Nós mostramos aí as funções e o papel do Pai, do Filho, e agora vamos adentrar um pouquinho nessa aula falando sobre o Espírito Santo. Então vamos à nossa introdução. Nessa aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre a pessoa divina do Espírito Santo. Nós vamos mostrar para você que o Espírito Santo ele é uma pessoa e ele não é uma força impessoal, nem uma simples influência espiritual, uma energia positiva. Vamos mostrar para você, à luz das Escrituras, da própria palavra de Deus, de que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Consolador prometido que procede do Pai. Ele não foi gerado, ele procede do Pai e procede do Filho, conforme está em João capítulo 14, verso 16. Outro Consolador, para que fique convosco para sempre, João 14, verso 16. Então ele é plenamente Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e essa lição ela vai tratar sobre esse assunto, numa base bíblica teológica, destacando a pessoalidade do Espírito Santo, sua divindade eterna e as suas obras maravilhosas que ele realiza também no seio da igreja. Então eu te convido a mergulhar nesse trimestre, nessa lição de hoje,
e eu espero que você pegue papel e caneta e consiga compreender a palavra de Deus. A nossa aula de hoje está com pelo menos 3 pontos. O primeiro vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. No segundo ponto, nós vamos falar sobre a divindade do Espírito Santo. E no terceiro ponto, nós vamos falar sobre as obras do Espírito Santo. Então vamos ao nosso primeiro ponto da aula de hoje. No primeiro tópico desse ponto, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo ele é uma pessoa divina, dotada de intelecto, a capacidade de raciocínio, de inteligência. Ele também tem vontade, a capacidade de agir com vontade, de orientar, de direcionar, vontade própria. E ele também tem emoção, ou seja, o Espírito Santo ele tem as suas emoções. Então isso prova que ele é uma pessoa dotada de intelecto, vontade e emoções. Isso é o que determina ou que define uma pessoa. E quando nós negamos a pessoalidade, a gente está mutilando a doutrina do Espírito Santo, pois ele age com autonomia, com consciência, para direcionar a igreja. O pastor Stanley Orton, ele diz na sua teologia sistemática que ao prometer o Espírito Santo como outro consolador, Jesus utilizou um termo grego que é chamado de allos, que significa ajudador da mesma essência e natureza que ele mesmo. A gente tem, por exemplo, o aparelho celular, e às vezes você tem vários modelos. A gente pode dizer tudo é um celular, mas nem sempre eles têm as mesmas funções e as mesmas coisas. Mas quando a gente fala que é um aparelho da mesma série, né, que foi feito da mesma série, o mesmo modelo, a gente está falando que aquele aparelho tem tudo que o outro tem, que ele foi feito de série. Ele tem as mesmas qualidades, as mesmas especificações, é o mesmo modelo, então as mesmas peças vão caber um no outro. Quando a gente quer definir algo aqui que é algo em série. Então o termo grego que Jesus usou ali, outro consolador, que é chamado de allos no grego, ele está dizendo é outro da mesma essência, da mesma natureza que ele mesmo. Ou seja, se Jesus tinha sentimentos de tristeza, de alegria, de inteligência, qualquer comportamento, qualquer qualidade atribuída a Jesus, o Espírito Santo também possui. Isso está registrado na própria Escritura. Por exemplo, a racionalidade e a mente ativa do Espírito Santo é confirmada em Romanos, capítulo 8, verso 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, evidenciando que ele possui propósito e também possui consciência. A Bíblia também fala que o Espírito Santo ele possui o que? Sensibilidade moral e relacional, podendo sofrer com a quebra da comunhão. Ele possui o que? Emoções. Está lá em Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o texto está mostrando muito claro que aqui ele pode se entristecer, então ele tem emoção. Quando você vai, por exemplo, para João capítulo 14, verso 26, diz que o Espírito Santo ele tem uma comunicação inteligente e ele manifesta isso, diz, o Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Então, está mostrando que o Espírito Santo possui o quê? Uma pedagogia para nos ensinar a palavra e também possui o quê? Inteligência para nos passar os ensinos de Cristo. Veja que ele estabelece um relacionamento mestre-discípulo guiando a igreja. João capítulo 16, verso 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Operando todas estas coisas, distribuindo a cada um particularmente como quer. Está mostrando que o Espírito Santo tem o quê? Uma vontade soberana. E é mostrado que ele distribui os dons do jeito que ele quer, conforme ele quer. E finalmente a gente vê também nas Escrituras a autoridade executiva do Espírito Santo. Isso é visto lá em Atos capítulo 13, verso número 2, quando ele foi comissionar os obreiros, foi o Espírito Santo que disse, né? Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra. Então veja que o Espírito Santo está dizendo o que ele quer e como era para fazer, dando direção de como a igreja deveria agir. Então a gente está mostrando para você que o Espírito Santo é uma pessoa. E toda vez que você for se relacionar com o Espírito Santo, lembre disso. Você está se relacionando com uma pessoa real que habita em você. Então busque a orientação diária do Espírito Santo. Toda vez que você for escolher algo para a sua vida, ore, busque a orientação direta do Espírito Santo. Tenha atitudes que venham alegrá-lo e não entristecê-lo, como diz a palavra, não entristeçais o Espírito Santo. E quando você reconhece isso, você entende que você não está lidando com um objeto, algo de uso pessoal. Você está lidando com um Deus que é presente e guia a nossa vida. Então o Espírito Santo é o Deus pessoal que habita no crente. Reconhecer sua mente, vontade e emoções é o fundamento para uma vida de comunhão e obediência
a Trindade. Então vamos agora ao nosso segundo tópico, falando sobre pessoa distinta na Trindade. Nós já mostramos para você até aqui que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele tem intelecto, ele tem vontade, ele tem emoções. E agora vamos mostrar para você que ele é uma pessoa distinta. Não é a mesma pessoa atuando em papéis diferentes. Você pode, por exemplo, pegar uma pessoa que ele é médico durante o dia, e aí ele é motorista, que ele usa o carro para vir para casa, e à noite ele é professor e dá aula em algum lugar. Então é uma pessoa só, atuando em 3 papéis diferentes. Não é isso que nós ensinamos sobre a Trindade. Nós falamos, através das Escrituras, que ele é uno em essência, é o mesmo Deus em essência, mas subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Você vai ver, por exemplo, lá no momento do batismo, que foi uma das primeiras aulas que nós ministramos aqui no canal, o pai falou com o filho quando o filho estava nas águas sendo batizados por João. Então veja que ele diz, este é o meu filho amado. O Espírito Santo estava ali, naquele momento, também presente na forma corpórea de uma pomba. Então você vai ver a Trindade atuando, os 3 sendo vistos e testemunhados pelos apóstolos através das Escrituras. E você vai ver em várias outras passagens. A gente tem, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então aqui há uma harmonia trinitária na qual cada pessoa atua em uma dimensão específica da salvação. Então, embora compartilhe a mesma natureza, o Espírito Santo é um sujeito pessoal e autônomo, como ratifica também Tito, capítulo 3, verso de número 5. Fomos salvos pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, essa distinção que a Bíblia faz e nós estamos sustentando aqui, ela é fundamental para refutar o modalismo, que acaba reduzindo as pessoas da Trindade a meros modos ou manifestações sucessivas, como as heresias também ensinadas pelo arianismo, que acaba negando a divindade tanto de Cristo como também do Espírito Santo. Segundo a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, essa diferenciação estabelece uma ordem relacional e não uma hierarquia de poder, sendo o Espírito Santo coigual e coeterno ao Pai e também ao Filho. Então preste muito bem atenção. Essa numeração de primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade e terceira pessoa da Trindade se baseia principalmente numa ordem relacional, não numa ordem de valor, de poder ou de tempo, de que um é primeiro que o outro. Afinal de contas, os 3 são eternos. E aquilo que é eterno não tem princípio e não tem fim. Então é ordem relacional. Esses termos teológicos, essa ordem, ela é descrita pelas relações de origem e não na ideia de quem existe primeiro, de quem é maior do que quem. Veja, por exemplo, que o Pai, primeira pessoa, não é feito nem gerado. É a fonte relacional do Filho e do Espírito. Já, por exemplo, o Filho, que é a segunda pessoa, é gerado pelo Pai, uma linguagem clássica para afirmar a filiação eterna sem começo temporal. E o Espírito Santo, que é a terceira pessoa, ele procede do Pai e do Filho, que é chamado de processão. É uma linguagem que marca sua distinção relacional sem qualquer inferioridade. E esse mesmo padrão, ele aparece de forma recorrente em fórmulas bíblicas e litúrgicas, como mandamento batismal, está lá em Mateus capítulo 28, verso 19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que aqui é uma ordem relacional. O Pai aparece primeiro, depois o Filho e depois o Espírito Santo. Isso também acontece na bênção apostólica em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, quando o apóstolo Paulo ele diz, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Então veja que ele coloca uma ordem aqui também. Isso também aparece também lá em Efésios capítulo 1, verso 3 a 14 e 1 Pedro capítulo 1, verso de número 2. Por isso a tradição ela não lê essas passagens como uma lista casual, mas como um padrão de confissão e culto que acabou favorecendo essa nomenclatura que nós temos hoje de primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. O próprio Agostinho, comentando no seu livro sobre a Trindade, ele explica que essas pessoas são inseparáveis em sua substância e operação, mas se distinguem por suas propriedades relacionais. A missão do Espírito Santo, conforme está em João capítulo 14, verso 26, dizendo assim, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então aqui está evidenciando que ele é enviado para aplicar a obra de Cristo no crente. E veja que a divindade do Espírito Santo não é anulada por causa disso. Está completamente de acordo com as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 2,
verso 10 até o 11, diz o seguinte: o Espírito Santo ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, e ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito Santo, provando que ele possui o conhecimento exaustivo da própria essência da divindade. Então o apóstolo está mostrando para nós que o Espírito Santo é Deus, e o próprio Jesus está dizendo que ele trará o conhecimento da própria obra do Deus Pai, realizada através do Deus Filho. Então, querido, se relacione com o Espírito Santo de forma pessoal, distinta, buscando sua santificação diária, reconhecendo que ele não é uma influência genérica, mas o próprio Deus agindo no seu interior. Quando você ora, quando você se relaciona com o Espírito Santo, você está se relacionando diretamente com Deus, porque ele é Deus. Há uma distinção aqui, e essa distinção separa a função de cada um, uma função relacional e não de hierarquia, que um é maior do que o outro. A distinção das pessoas na Trindade, ela preserva a ordem da redenção. Reconhecer a pessoalidade do Espírito Santo é essencial para uma adoração bíblica e profunda. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas vamos ao nosso terceiro tópico, falando sobre o Consolador prometido. Em João capítulo 14, verso 16, Jesus prometeu à igreja a vinda do outro Consolador, o Paráclitos, para que fiquem convosco para sempre. E essa palavra Consolador aqui é a palavra Paráclitos no grego, que possui um significado jurídico e relacional muito profundo. O que era um paráclito? Um paráclito era um advogado, um ajudador, um intercessor, um consolador, como é muito conhecido para nós, que ele é o Consolador, designando alguém chamado para estar ao lado para socorrer e defender. Já a palavra outro que Jesus usou, outro paráclito ou outro consolador, é um adjetivo chamado de allos, ou outro da mesma espécie. Ele não usou, por exemplo, o termo héteros, que significa outro de natureza diferente. Então é fundamental isso, pois revela que o Espírito Santo é um consolador idêntico a Cristo em essência e divindade. Como bem assevera, por exemplo, o pastor Stanley Orton, ele diz que essa expressão confirma que tudo quanto pode ser afirmado a respeito da natureza divina de Jesus pode ser dito a respeito do Espírito Santo, tornando-os coiguais na Trindade. Embora o Espírito Santo se subordine funcionalmente ao ser enviado pelo Pai e pelo Filho, essa submissão é uma submissão econômica que não implica inferioridade ontológica. Como eu já disse a princípio, não é tornando um menor ou inferior ao outro. Enquanto Cristo realizou a redenção historicamente, o Espírito Santo assume o papel da presença permanente e invisível de Deus no crente, aplicando os méritos de Cristo e tornando uma realidade interna na vida de cada um de nós. Então o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo está aplicando a salvação, a obra da redenção na nossa vida. Agostinho explica que o Espírito Santo é a comunhão inefável entre Pai e o Filho, sendo enviado para nos unir ao corpo místico de Cristo e nos guiar em toda a verdade. Então tenha, querido, a plena segurança de que você nunca está desamparado. O Espírito Santo habita em você como um advogado fiel, pronto para fortalecer sua fé, confortar seu coração nas aflições e interceder por suas necessidades diante do Pai. Você tem o Consolador amado, o Consolador que está do seu lado, o advogado fiel, Ele é aquele que ajuda, que intercede, que advoga as suas causas e te representa diante do Deus Pai e diante do Deus Filho. E o Espírito Santo, ele é a presença real e divina que habita no crente. Reconhecê-lo como outro igual a Jesus é o segredo para uma vida cristã vitoriosa e consolada na presença de Deus. Mas vamos ao nosso segundo ponto, falar sobre a divindade do Espírito Santo. Nesse primeiro ponto, nós provamos que ele é uma pessoa, que ele é distinta da pessoa de Cristo, da pessoa do Pai, e também ele é o outro Consolador. E agora nós vamos falar sobre a divindade do Espírito Santo. Então vamos ao nosso primeiro tópico, falar sobre o debate em torno do tema do termo, filioque ou filioque. Essa expressão latina, ela tem um significado, edofílio. Ela foi inserida no credo niceno-constantinopolitano para salvaguardar a consubstancialidade e a plena divindade das pessoas da Trindade. Esse acréscimo teológico ele foi consolidado no Ocidente a partir do Terceiro Concílio de Toledo,
em 589. Ele visava combater o arianismo, que negava a deidade do Filho, e os pneumatômacos, que combatia a divindade do Espírito Santo. A base bíblica para a afirmação dessa sustentação que está nos credos da igreja, ela repousa em textos, por exemplo, em João capítulo 15, verso 26, quando diz: quando vier o Consolador, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então aqui está evidenciando o quê? A origem divina. E em Romanos capítulo 8, verso 9 diz: vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então aqui está identificando que o Espírito está intrinsecamente ligado ao Filho e ligado também ao Pai. Então, teologicamente, essa doutrina ela reforça a unidade da essência. Os três possuem a mesma essência na diversidade de pessoas. São três pessoas distintas. Segundo Agostinho, por exemplo, o Espírito Santo ele procede do Pai como fonte originária, mas ele também procede do Filho, pois o Pai, ao gerar o Filho, concedeu-lhe que o Espírito Santo também dele procedesse, tornando um chamado elo de amor e a comunhão inefável entre o Pai e o Filho, pois o próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um, e assim também eu vou orar para que vocês também sejam um. Conforme afirma a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, o Espírito Santo possui a mesma essência e substância indivisível e é adorado e glorificado, conjuntamente cumprindo o que diz Gálatas capítulo 4, verso de número 6. Porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Stanley Orton ele destaca que ao chamá-lo de Senhor, a igreja está reconhecendo a sua soberania e a deidade absoluta do Espírito Santo, sendo ele o agente que torna o reino de Deus uma realidade na vida cristã. Então, querido, reconheça que o Espírito Santo é plenamente Deus. Ele é um ser pessoal que se relaciona com você. Renda a ele a mesma adoração que você tributa ao Pai e que você também tributa ao Filho. Não trate como uma força abstrata, como uma força ativa, como apenas uma energia, mas como um guia divino que habita em você e aplica os méritos de Cristo e fortalece a sua comunhão com a Trindade. Toda vez que você se relacionar com qualquer um dos três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dê a mesma adoração, a mesma atenção, porque você está se relacionando com um Deus único, revelado em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa procedência do Espírito do Pai e do Filho assegura a harmonia perfeita da Trindade e garante que, ao recebermos o Espírito, estamos em plena comunhão com todo o ser de Deus. Então vamos ao nosso segundo tópico, falando sobre os atributos divinos do Espírito. Veja que em aulas anteriores nós mostramos os atributos do Pai e mostramos também atributos do Filho. Atributos que são chamados de incomunicáveis, somente o ser divino possui. O Espírito Santo também possui atributos divinos absolutos, que não lhe foram agregados exteriormente, mas são inerentes à sua própria essência eterna. Como define, por exemplo, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ele é consubstancial com o Pai e o Filho, possuindo a mesma natureza divina, indivisível. Agostinho ele esclarece que em Deus os atributos se identificam com sua essência, de modo que o Espírito Santo é a própria sabedoria e poder subsistente, e não alguém que meramente recebe tais qualidades. Então veja que o Espírito Santo ele possui os mesmos atributos que o Pai e o Filho também possuem. Ele possui, por exemplo, o atributo da onipotência, que é quando ele manifesta a capacidade dele de realizar a plena vontade soberana de Deus. Está lá em Romanos capítulo 15, verso 19. Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus. Ele também possui o quê? Onisciência, que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11. O Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele também possui o quê? A onipresença, conforme está no Salmo 139, verso 7 até o 10. Para onde mirei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali tu também estás. Ele também possui o quê? Eternidade. Está em Gênesis capítulo 1, verso número 2. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, subsistindo, por exemplo, em Hebreus capítulo 9, verso 19. O Espírito Santo é
eterno. Então, em todos esses textos, está mostrando que o Espírito Santo possui os mesmos atributos do Pai e também do Filho. Segundo o pastor Stanley Orton, esses atributos eles provam que o Espírito Santo é o agente ativo da deidade, tornando as perfeições de Deus uma realidade viva na experiência da igreja. Então, meu querido, descanse na certeza de que o Espírito Santo, ele sendo onisciente, ele sendo onipresente, ele conhece profundamente as suas necessidades. Ele conhece tudo que você está passando, ele está ao seu lado em todo o tempo. Se submeta ao poder dele para vencer o pecado, para servir a Deus com eficácia, para você vencer as suas lutas, as suas batalhas, porque o Espírito Santo ele é o seu ajudador, o Deus poderoso que está contigo para vencer todas as lutas e todas as batalhas. O Espírito Santo compartilha de todos os atributos da deidade, revelando-se como Deus onipotente, eterno que habita e sustenta o povo de Deus aqui na terra. Mas vamos ao terceiro tópico, falando sobre os símbolos do Espírito. Esses símbolos do Espírito Santo são figuras divinamente inspiradas que servem como pontes para compreendermos as suas operações invisíveis. Não quer dizer que o Espírito Santo é literalmente fogo, literalmente água, literalmente vento. São símbolos do Espírito Santo que comunicam uma mensagem de como ele se relaciona conosco. Veja que a declaração de fé da Assembleia de Deus diz que essas imagens são reflexos de suas múltiplas operações e não comprometem a sua pessoalidade ou a sua divindade. Veja, por exemplo, o Espírito Santo ele atua como fogo, simboliza a presença purificadora e o poder de Deus manifesto no Pentecostes. Está lá em Atos, capítulo 2, verso de número 3, e diz: E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Então veja que línguas como que de fogo, não está dizendo que ele literalmente é fogo, mas simboliza que a presença dele purifica o cristão, purifica a vida de cada um de nós. Veja que a água representa a fonte da vida e regeneração, como prometido em João capítulo 7, verso 38 a 39. Do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse a respeito do Espírito de Deus. Segundo Stanley Orton, assim como o fôlego e a água são vitais para a sobrevivência física, o Espírito Santo é indispensável para o sustento e o vigor da vida espiritual. O vento, por exemplo, ilustra a natureza soberana e invisível de Deus agir na nossa vida, conforme está em João capítulo 3, verso número 8. O vento sopra onde quer, assim todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Ainda, por exemplo, já o óleo é o símbolo da consagração e iluminação espiritual, que está em 1 João capítulo 2, verso 27. A unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Veja também que ele também apresenta-se como uma pomba, que está lá no batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, verso de número 16. Viu o Espírito de Deus descendo como forma de uma pomba e vindo sobre ele. Então aqui está evocando o quê? A mansidão, a paz e a presença serena do Consolador. Agostinho diz que essas formas foram passageiras e representativas, servindo para manifestar o Espírito Santo sem que ele se transformasse essencialmente nelas, nessas formas, deferindo de uma união permanente e real da encarnação de Cristo. Então reconheça essas diversas formas de atuação do Espírito Santo na sua vida, né? Deixe que o fogo purifique os seus desejos, que a água refresque a sua alma e que o vento guie soberanamente a sua vida segundo a vontade do próprio Deus. São manifestações do Espírito Santo na nossa vida, esses símbolos servem para isso. Os símbolos do Espírito revelam a riqueza de sua atuação. Permitir que ele nos purifique, sacie e guie é o caminho para uma vida cristã frutífera e próspera na presença do Pai. Mas vamos ao nosso terceiro ponto para que a gente possa terminar a nossa aula de hoje falando sobre as obras do Espírito Santo. Primeiro tópico, vamos falar sobre o Espírito Santo e a encarnação, que é uma das obras que o Espírito Santo também realizou. A encarnação do Filho de Deus é uma obra trinitária e perfeita, na qual o Espírito Santo ele atuou como agente divino na concepção sobrenatural de Jesus. Ou seja, na encarnação de Jesus, no momento em que Jesus veio a este mundo se encarnar, né, ali nascer no ventre de Maria, teve a atuação do Espírito Santo. Está em Lucas capítulo 1, verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá.
O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui está a ação do Espírito Santo que foi pessoal e direcionada, unindo a natureza divina do Verbo à natureza humana de forma santa. Como explica Mike Pilman, ele diz que essa operação santificou a humanidade de Cristo, garantindo que ele nascesse livre da corrupção e do pecado. Embora essa concepção ela tenha ocorrido no tempo, Jesus possui uma filiação eterna, sendo coexistente com o Pai, segundo João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o evento da redenção revela a cooperação da Trindade. Veja que o Pai ele enviou o Filho na plenitude dos tempos, conforme Gálatas capítulo 4, verso 4. O Filho voluntariamente se esvaziou, conforme Filipenses capítulo 2, verso 7, tomando a forma de servo, e o Espírito Santo executou o milagre, pois Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso de número 18. Então, teologicamente, conforme sustenta pastor Stanley Orton, ele assevera que essa participação direta confirma a divindade absoluta do Espírito, pois a criação de uma nova ordem de existência humana em Cristo é uma obra que apenas Deus poderia realizar. Além disso, Agostinho sustenta no seu livro falando sobre a Trindade, ele esclarece que, embora a encarnação seja uma operação inseparável da Trindade, somente a pessoa do Filho assumiu a carne, manifestando a perfeita harmonia entre o enviador e o enviado. Assim, a vinda do Espírito Santo na encarnação não cria o Filho, mas introduz a sua natureza humana na história como o último Adão. Conforme a gente já falou em João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Assim como o Espírito Santo operou o milagre da vida no ventre de Maria, confie, querido, que ele possui o mesmo poder criador para transformar sua realidade e gerar santidade no seu caráter, tornando o impossível uma realidade em sua caminhada com Deus. Por mais que você se sinta fraco, acha que você não tem força, o Espírito Santo é capaz de regenerar a sua vida, de gerar em você uma nova natureza, transformar sua realidade para que você possa viver uma vida plenamente na presença de Deus. O Espírito Santo, ele é o agente soberano do milagre da encarnação. Reconhecer sua obra divina nos dá a certeza de que Deus habita entre nós para cumprir as suas promessas. Mas vamos ao nosso segundo tópico, falando sobre o Espírito Santo e a ressurreição. Assim como ele atuou na encarnação, ele também atuou na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus é uma obra trinitária perfeita, realizada pela operação inseparável das três pessoas divinas. Dar a vida a alguém é uma atribuição completamente divina, é uma atribuição de Deus. Somente Deus pode dar a vida. E veja que a Bíblia vai dizer que Jesus pode dar a vida e Deus também. João capítulo 5, verso 21. Diz que como o Pai ressuscita os mortos e nos faz viver, também o Filho dará vida a quem quer. Então os dois têm o poder de dar a vida. Está mostrado aqui no texto. Mas veja que cada uma das pessoas da Trindade atuaram na ressurreição. Diz que o Pai como a fonte que ressuscitou o Filho. Atos capítulo 2, verso de número 24. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte. Está lá em Atos capítulo 2, verso 24. Veja que o Filho também exerceu autoridade soberana para retornar sua própria vida. João capítulo 10, verso de número 18. Ninguém a tira de mim, falando da própria vida, tem autoridade para entregar a minha vida e também para reavê-la. Veja que Jesus está mostrando que ele também tem autoridade de dar a vida. Então, nesse evento da ressurreição, o Espírito Santo ele atuou como um agente vivificador, confirmando sua deidade absoluta. A declaração de fé da Assembleia de Deus diz que ele é o Senhor e vivificador que executou o milagre da ressurreição, conforme está em Romanos capítulo 8, verso 11. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, também vivificará o vosso corpo mortal. Paulo está mostrando para a igreja que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que vivificou Jesus, ele também vivificará o vosso corpo mortal. Stanley Orton ele assevera que essa ação não apenas autentica a missão de Cristo, mas serve como a garantia da nossa futura glorificação. Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14. O Espírito Santo dá promessa, o penhor da nossa herança para a nossa redenção e possessão de Deus. Agostinho,
ele diz que, embora as operações externas da Trindade sejam indivisíveis, a obra de vivificar a carne é apropriada ao Espírito Santo para demonstrar sua comunhão inefável com o Pai e o Filho na ressurreição da vida. Então, esses textos que nós lemos prova que os três atuaram na ressurreição de Jesus: o Pai, o Filho e também o Espírito Santo. Então, nós temos que viver com a confiança de que o mesmo poder que rompeu as cadeias da morte no Calvário habita em mim e habita em você. O Espírito Santo não é apenas uma promessa futura, mas a presença real de que hoje ele sustenta a nossa vida, garantindo que a nossa união com Cristo é inquebrável, mesmo diante da morte física. Ainda que alguns de nós vamos passar pela morte, mas nós temos a garantia, o penhor, que o Espírito Santo vai ressuscitar o nosso corpo mortal. O Espírito Santo é o selo divino da nossa ressurreição. Crer em sua divindade é ter a certeza de que a vida eterna já começou em nós e está sendo aperfeiçoada a cada dia. Mas vamos ao nosso terceiro e último tópico: o Espírito Santo e a santificação. A santificação, querido, é uma obra essencial do Espírito Santo, que não apenas convence o mundo, conforme está em João capítulo 16, verso 8, do pecado, da justiça e do juízo, mas também promove a transformação interior na vida de cada crente. Segundo os Coríntios, capítulo 3, verso 18, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo poder do Espírito do Senhor. Então, a declaração de fé das Assembleias de Deus diz que essa obra atesta a deidade do Espírito Santo, pois somente Deus possui o poder soberano para cumprir essa promessa que está em Ezequiel, capítulo 26, capítulo 36 e verso 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Então somente Deus pode santificar o crente, e isso é a maior prova de que o Espírito Santo ele está nos santificando, porque ele também é Deus, é uma das pessoas da Trindade. Então, teologicamente, a santificação ela fundamenta-se na eleição divina, conforme está em Efésios capítulo 1, verso 4. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. E aqui ela vem sendo aplicada, a santificação vem sendo aplicada pelo menos em duas dimensões através do Espírito Santo na nossa vida. Ela vem na santificação posicional e na santificação progressiva. O que é a posicional, por exemplo, ocorre instantaneamente na conversão, quando o pecador é separado para Deus e declarado santo em virtude de sua união com Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 11. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados pelo Espírito do nosso Deus. Eu vou usar uma ilustração aqui, espero que você consiga compreender, que ela seja suficiente para esclarecer. Por exemplo, quando você pega alguém que está numa condição de lama, de sujeira, completamente suja, uma criança que brincou com terra, que se lameou toda, você pega aquela criança e leva ela para dentro, talvez, de uma pia, de um banheiro, e aí você começa a dar um banho. Você dá um banho, esfrega, limpa todinha e coloca uma nova roupa naquela pessoa. Ali você fez a chamada santificação posicional. Mas não quer dizer que aquela criança nunca mais vai precisar tomar um banho. Ela vai continuar suando, se sujando, brincando, e na medida que ela vai, começa o processo que se chama de santificação progressiva. É o processo contínuo de conformidade à imagem de Cristo que dura toda a nossa vida, conforme está em Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, no primeiro ato da santificação posicional, quando você estava lá no charco de lodo, como diz o salmista, afundado no pecado, você não fez nada de bom para que você fosse salvo. Apenas a graça de Deus te alcançou, te tirou de lá. Não foi pelos seus méritos, não é pelo preço que você paga. Eu fiz coisas, eu deixei de fazer, eu sou bom, eu busco ao Senhor, estou obedecendo, é por isso que eu sou salvo. Não, Senhor. Você é salvo por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele efetuou a salvação por nós quando nós estávamos mortos em nossos próprios pecados. Não havia nada em nós que merecesse ele fazer o que ele fez. A Bíblia diz que o salário de quem peca é a morte. Nós merecíamos apenas a morte. Essa era a nossa recompensa. Ele nos alcançou, nos tirou do lodo, nos tirou da lama e nos levou para um banheiro da graça, para dar um banho, para tirar toda a imundícia. Mérito completamente de Deus. Estávamos em condição nenhuma de sermos socorridos. Uma vez socorrido, uma vez cuidado,
agora entra o processo da salvação, da santificação progressiva, que é onde a gente começa a ser purificado diariamente. É aí que entra quando você começa a atuar, você começa a participar através de se entregar ao Espírito Santo para que ele possa gerar em você atitudes novas. Por exemplo, quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, quando você começa a ir à igreja, então você está desenvolvendo essa santificação progressiva através das obras do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo começa a operar em você, o fruto do Espírito que está lá em Gálatas, ele começa atuando na sua vida, e à medida que você vai crescendo na graça e na comunhão. Então, embora seja uma iniciativa divina, a santificação requer a cooperação do crente. Não estamos dizendo aqui que você se santifica sozinho. Quando você se entrega ao Espírito Santo, quando você se rende ao Espírito Santo, você está sendo purificado, santificado por ele. Ele vai operando a graça de Deus. Essa cooperação aqui não é no processo da santificação posicional, é na santificação progressiva, onde o crente está se rendendo, obedecendo a palavra, obedecendo a Deus, não se entregando aos desejos da carne. Você está cooperando ou trabalhando com a atuação do Espírito, porque ele opera tanto o querer como também o fazer. Stanley Orton, ele diz que o Espírito não anula a vontade humana, mas capacita para a obediência. Assim nós somos exortados a uma conduta ativa. Está lá em Gálatas capítulo 5, verso 16. Andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós somos advertidos em Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então ele está nos orientando que a gente entristece o Espírito Santo de Deus como? Através do pecado. Então está aqui aonde o crente participa nesse processo da santificação progressiva. Eu não estou dizendo que somos salvos pela nossa própria vontade. É iniciativa de Deus. Foi Deus que nos viu, foi Deus que nos tirou de lá e ele que nos deu o Espírito Santo. Agostinho diz que o Espírito, ele é o dom comum, ele é o elo do amor que une o crente a Deus, que une o crente à graça e à justiça de Deus, permitindo que a justiça de Cristo se torne uma realidade prática em nosso caráter e em nossa vida. Então, querido, reconheça a sua dependência total do Espírito Santo, porque quando você reconhece, você consegue vencer o pecado. Cultive uma vida de oração, de leitura da Bíblia, permitindo que ele guie os seus passos, que ele molde os seus desejos diariamente até a glorificação final. A santificação, ela é a evidência real da habitação do Espírito no crente. Cooperar com o seu agir é o caminho indispensável para nós refletirmos a santidade do nosso Deus. Essa semana alguém me pediu uma explicação e eu dei uma ilustração para ela, assim, nasceu na hora, na condição que eu estava num lugar, uma roça, e ali a pessoa me pediu uma explicação justamente sobre esse assunto, sobre o processo da salvação. E eu disse para a pessoa assim, vamos considerar que a gente encontre alguém aqui agora, faminto, sujo, desmaiou aí, caiu no meio da roça, ficou perdido, abandonado, e a gente encontra essa pessoa. A gente pega essa pessoa lá, quase que morta, né? Completamente quase que sem vida. Se deixar lá, vai morrer, não tem jeito. Então a gente pega aquela pessoa, traz aqui para casa e a gente dá a comida, dá um banho, troca de roupa e dá tudo que essa pessoa precisa. Aí essa pessoa se recupera, começa a conversar, a falar quem é, dizer quem é, né? Tá ali toda limpa, toda bonitinha, toda arrumada, e a gente diz assim, olha, o carro passa daqui 3, 4 dias para você ir embora, então você vai ficar aqui com a gente, e aí quando o carro passar, a gente coloca você no carro para você ir para sua casa. Então você fez tudo por aquela pessoa. Só que aí vamos colocar que naqueles 3, 4 dias que aquela pessoa está ali com você, eu usei essa ilustração para a pessoa, vamos colocar que ela diz assim, deixa eu aqui lavar esses pratos aqui e ajudar vocês também. Deixa eu aqui pegar uma vassoura e varrer a casa. Aquela pessoa melhorou tanto que ela já começa a te ajudar nas necessidades da casa. Não quer dizer que aquela pessoa salvou a si mesma. Não quer dizer que aquela pessoa agora está pagando pela sua salvação. Não quer dizer agora que aquela pessoa está fazendo tudo para que ela possa... Ela mereceu fazer aquilo. Eu fiz, eu comprei. Não. Ela está apenas sendo grata, retribuindo o favor que ela recebeu, a graça que ela recebeu. E é mais ou menos isso que eu estou tentando passar para você, que é o processo da santificação. Você é salvo, você foi encontrado morto nos seus próprios pecados. Foi assim que Deus nos encontrou. Agora que nós já estamos salvos, limpos, nessa residência que é a Igreja de Cristo,
a gente só tem que ser grato ao Senhor e cooperar cada dia, se entregar cada dia, fazendo a obra de Deus, lendo a Bíblia, estudando, orando, para que a gente possa viver uma vida de santificação. Se esta aula te edificou até aqui, se essa palavra está falando ao seu coração, não se esquece de dar um joinha, fazer a sua inscrição e ativar o sininho e deixar um comentário aqui, é muito importante. Compartilhe esse vídeo com alguém para que outras pessoas também compreendam a palavra de Deus e sejam edificados para a glória do Senhor. E eu quero concluir a nossa aula dizendo que compreender a divindade do Espírito Santo fortalece a nossa fé na Trindade. Quando você compreende essa doutrina, quando você compreende que o Espírito Santo ele é Deus, então isso fortalece a sua fé, isso só tem a trazer benefícios para a sua vida. Eu quero concluir dizendo que o Espírito Santo ele é distinto do Pai e do Filho. Não são três modos de operação, são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. São coiguais em essência, poder e glória, mas são três pessoas, há uma distinção entre eles. O Espírito Santo ele atua como consolador, ele continua a obra de Cristo. Ele habita na vida de cada um de nós ele habita, trazendo santificação, graça e regeneração. A presença dele é viva, é transformadora, é indispensável na edificação de cada crente. Ele nos traz ensino, ele nos dá propósito, ele nos dá missão, ele mostra qual é a função, a finalidade da existência da igreja. Então, quando todos nós vivemos guiados pelo Espírito Santo, nós vivemos para a glória de Deus, até que Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe e te guarde, e que a paz de Cristo possa reinar no seu coração. E até a nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.